Bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain, nessa série especial sobre o Covid-19. Hoje nós estamos em Minas Gerais, na sede da Urbra, para entrevistarmos José Felipe Diniz, ele que é um dos sócios e presidente da Urbra. Tudo bem, Zé? Tudo ótimo, bom dia, prazer em recebê-los aqui. Zé, nós estamos aqui falando sobre essa série e nós sempre começamos no nosso primeiro bloco, que é o Enfrentando o Desconhecido. Aquele período que foi bem no início da Covid, apareciam umas coisas lá na televisão, na internet, falando de um tal vírus que estava surgindo na China lá no final de 2019, e de repente começou a pipocar coisas que estava chegando na Europa e talvez chegando no Brasil. Quando é que você percebeu que isso seria um problema para os negócios aqui no Brasil? Quando começou na Itália, né, que foi logo no começo acho que foi janeiro de 2020, a gente já começou a ficar preocupado. Pô, será que esse negócio vai para o mundo todo, vem para o Brasil? E parece que logo depois da Itália, no bloco sul aqui das Américas, veio, primeiro foi em São Paulo. Na hora que teve esse problema, o cara foi para a Itália, veio para São Paulo e pegou a Covid. Aí nós começamos será que vai acontecer? E começou a preocupação nesse sentido. A gente era um desconhecido, inusitado, né? E veio ali mais ou menos pelo dia 15 de março. Cada cidade teve alguma data que foi a fatídica, né? Meio que o famoso lockdown. Isso não teve uma uniformidade nacional. Mas entre o dia 15 de março e 30 de março, a maior parte das cidades decretou lockdown. Como é que foi aqui na Urbra as primeiras ações, né, desse processo? Assim, bom, fechou, temos que mandar funcionário para casa, como é que vão ser vendas? Quais foram as primeiras preocupações? A primeira preocupação foi com o cuidado com os funcionários, né? O que vai acontecer? As pessoas vão se contaminar, as pessoas vão ter problema de saúde. A primeira preocupação foi exatamente mandar as pessoas para casas, colocar máscara, ficarem lá fazendo home office. Esse foi o primeiro problema. E aí as preocupações com o lançamento, venda, a gente não sabia se ia vender, se lançava, se não lançava. Então esse foi o primeiro choque que aconteceu. Vocês tinham uma estrutura preparada para home office ou tiveram que sair assim planejando, né? Esse pessoal tem equipamento em casa, não tem, estrutura de internet? Vocês já usavam algum sistema de reuniões online? Se era Skype, naquela época era o que mais se usava ainda, era o Skype, antes de surgir esses novos mais famosos, né? Como é que vocês se prepararam de uma hora para outra? Olha, Fábio, eu acho que a gente não se preparou, não. A gente foi fazendo o que tinha que fazer e foi tomando atitude, resolvendo, e foi inusitado. Acho que não teve nenhuma preparação assim. Foi jogando, né, e preparando ao mesmo tempo. A gente ouviu e você tocou no assunto de duas coisas muito importantes, vendas e obras, né? Falou assim, não sabia se ia ter venda, se não ia ter lançamento, não ia ter lançamento. Primeira coisa que eu quero perguntar em relação a isso, vocês tinham um lançamento programado ali entre março e julho, agosto, que daí vocês falaram, como é que vai ser esse lançamento? Tínhamos sim, era preocupação, né? Mas inicialmente começou a vender mais, né? As pessoas saindo do centro urbano, indo querendo casas, né, para melhorar a qualidade de vida, começou a vender e a gente preocupado, lança, não lança, e já que está vendendo, vamos lançar. E como é que foi fazer o lançamento num processo completamente diferente do que o habitual? Porque no segmento de loteamento é o lançamento com mais gente, né? Vai se fazendo represamento, e aí acumula um monte de gente e leva aquele mundaréu, né?
Alguns colocam tenda, né, para verdade. colocar um monte de gente. E não podia mais fazer aglomeração de pessoas naqueles primeiros 6 meses de lançamento. Né? Eu lembro uma vez que eu estava comentando com o Eduardo Fischer aqui da MRV, que são sócios aqui na Urba, né, MRV, e ele estava falando que eles tinham programado um primeiro teste, por sorte, de lançamento virtual um pouco antes da Covid. Então a MRV estava meio preparada para isso. Mas loteamento ninguém falava de lançamento virtual. Como é que foi fazer um lançamento nessa fase para um loteamento que não dava para aglomerar gente? Eu acho que nós pegamos uma carona com a MRV. Ela tinha se preparado, e aqui é tudo junto, né? E a gente conseguiu usar algumas expertises da MRV para fazer os nossos lançamentos virtuais, sem aglomeração. E a venda foi boa? Foi. Não teve problema não. A venda na Covid se acelerou muito, né? No primeiro momento não, mas depois o estoque foi embora ao longo do tempo aí até 2021. Foi muito boa, foram muito boas as vendas. Vocês começaram vendendo mais o estoque que já estava remanescente? Vendeu de tudo. O estoque abaixou muito com essa procura de casa fora dos centros urbanos. E os lançamentos também foram muito bem sucedidos naquela época. Foi uma grande surpresa, né? E o desafio com obras? A gente ouviu muito que a maior preocupação, né, naquele período era ali, e se não fizer obra? Como é que entra dinheiro se não fizer obra? Qual era a preocupação? Vocês tiveram dificuldade com obras? Falta material ou não falta material? Fecha ou não fecha a obra? Dependendo da cidade, decreta lockdown total? Quais foram as experiências que vocês tiveram aqui na Urba, que é uma empresa daí, como qualquer empresa loteadora, né? Atua em muitas cidades diferentes. Quais foram os desafios que vocês enfrentaram no sentido de obras? Primeiro, a mão de obra ficou escassa, porque ninguém queria trabalhar porque tinha que ficar em casa em lockdown. A cadeia de suprimentos começou a dar problema, né? As fábricas fecharam no mundo todo e começou a faltar material para fazer obra. Então, aí começou o caos. No começo foi a bonança de muita venda e no segundo momento veio a realidade, né? A consequência da Covid, que ninguém sabia que ia acontecer e não esperava. Mesmo porque, se a gente esperasse, a gente tinha subido muito o preço, vendido menos para atender esse custo dessa cadeia de suprimentos. Mas não foi feito. Então, aconteceu, fomos atropelados pela falta de mão de obra e alta dos custos das obras. Você, aqui dentro, naquele primeiro momento que não dava para saber nada, né? Você comentou, nós fomos fazendo as coisas na medida em que elas iam acontecendo, né? Foi um planejar e executar quase que simultaneamente. Né? Vocês traçaram cenários novos, cenários diferentes, eram semanalmente, vocês replanejavam, se as vendas acontecem, não acontecem, como é que vai ser o fluxo de caixa da empresa, como é que vocês fizeram esse planejamento? Eu acho que esse planejamento foi feito assim, a toque de caixa, semanalmente, vendo o que estava acontecendo, estava vendendo muito, não tinha material, o pessoal em casa, então a gente foi se adaptando àquilo ali, que foi uma coisa inusitada no mundo, né, Fábio? Uma coisa que pegou todo mundo de calça curta aí. E qual foi a importância nesse primeiro momento, né, em que nós estávamos completamente sem a direção, tínhamos que fazer esse planejamento constante, da equipe da Urba? O quanto a equipe da Urba foi fundamental nesse processo de passar por esses primeiros meses da pandemia? A gente, aqui no Grupo MRV, na Urba, a gente promove muito o engajamento das pessoas. As pessoas geralmente são muito felizes de trabalhar aqui no grupo. Então a turma estava bem engajada e se adaptou muito bem às mudanças. Então nós tivemos uma colaboração muito grande dos funcionários e ajuda, e a coisa fluiu bem. Entendendo, né, nesse processo, como você bem comentou, foi uma surpresa, as pessoas passaram a comprar muito lote. Eu queria que você comentasse, na tua visão, o que fez as pessoas comprarem mais lote do que apartamento. Porque
todo o mercado imobiliário explodiu, né? Então nós estamos entrando aqui no Recalculando a Rota, que é o nosso segundo bloco. O mercado imobiliário explodiu, mas lote explodiu mais ainda. O que fez as pessoas procurarem mais lote e casas do que apartamentos, na tua opinião? Qualidade de vida, né, Fábio? Você, no loteamento fechado, por exemplo, no condomínio, você pode fazer a casa do seu jeito. Você pode fazer um escritório na sua casa para você fazer o home office. Você não fica preso lá naquele apartamento que não tem as coisas necessárias. As pessoas procuraram qualidade de vida e se afastarem dos centros urbanos em função da contaminação. Eu acho que a procura de lotes foi maior por isso, para a pessoa fazer a casa do jeito dela e no lugar que ela acha que é bom. A ideia, você falou do home office, né, Zé? Qual foi, na tua opinião, se falava muito naquele período sobre, bom, a partir de agora nós teremos um novo normal e as pessoas vão trabalhar muito ou no home office ou em momentos híbridos, parte vai ser em casa, parte vai ser no escritório quando as coisas normalizarem. Quão importante foi a crença que esse sistema híbrido de trabalho poderia permanecer? Naquele momento a gente não saberia o quanto que voltaríamos 100% ou não para o escritório depois que a Covid tivesse passado, mas acreditava-se que poderíamos ter dali para frente, em algumas funções naturalmente, um sistema permanente de híbrido de trabalho. O quanto que essa crença pôde ajudar no processo das pessoas morarem mais longe do que elas estavam acostumadas? Quando começou o processo do home office, as pessoas trabalhando fora, a gente não tinha noção de quando que isso ia acabar. Mas a gente tinha uma percepção de que isso permaneceria, mesmo que não fosse 80%, 90% que era na época, a gente acreditava que era uma mudança para ficar, como realmente ficou, né? Hoje em dia, vamos dizer, era 90% fora, hoje é 80% no escritório, mas o híbrido ainda acontece aqui no grupo. E acontece mesmo. Esses dias eu estava conversando com alguns funcionários da Urba numa apresentação e tinha algumas pessoas que estavam em casa, né? Exato. Que eles teriam que viajar, ficava mais fácil viajar direto de casa do que vir para a Urba e depois viajar. Exatamente. Então a conexão ficava mais fácil dessa maneira. Eu acho que coisas boas aconteceram. Eu acho que esse home office, a digitalização, a compra, venda virtual, isso veio para ficar. E eu acho que foi muito bom. E vamos falar um pouquinho de produto nesse nosso bloco do Recalculando a Rota. O que vocês planejaram de mudanças de produto, né? Seja de perceber tamanho de lote, desejo diferente por tamanho de lote, ou área de lazer, área de uso comum, o que as pessoas passaram a querer mais, ou o que vocês pressentiram que elas poderiam desejar. Vocês fizeram mudanças de produto nesse período? O nosso DNA aqui no Grupo MRV é o baixa renda, né? São loteamentos abertos, mais simples. E a gente percebeu após a pandemia a necessidade de fazer o fechado, de fazer o condomínio fechado, fazer o loteamento fechado, com área de lazer, exatamente atender na expectativa criada após pandemia, né? Dessa casa customizada com área de lazer. E a gente que vendia, vamos dizer, 80% de baixa renda, hoje o nosso condomínio fechado e o fechado já é mais de 50% dos nossos produtos. Então talvez a grande mudança que a Urba teve nesse período foi perceber a oportunidade de entrar no segmento de médio padrão com o produto fechado. Mudou completamente da pandemia para cá os nossos lançamentos em relação ao produto. E o cliente desse segmento paga mais por área de lazer? Paga. Esse segmento é um segmento que a gente não estava muito acostumado, mas é um segmento muito interessante, onde a inadimplência é menor, o cliente é uma pessoa mais esclarecida, tem uma condição financeira melhor. Então, é uma novidade para a gente, mas que está dando muito certo. Nós estamos gostando muito desse segmento. Se você tivesse que ranquear, ter todo aquele conjunto amplo de área de lazer que vocês entregam,
Quais você diria que são os 3 ou 4 mais importantes itens de área de lazer que as pessoas estão buscando? A área de lazer ela é relativamente padrão, assim, né? Você tem o salão de festas, você tem a quadra poliesportiva, em alguns tem piscina. Eu acho que é um conjunto de coisas dependendo do produto. Nós temos, por exemplo, os nossos condomínios fechados, eles são 3 padrões. Um padrão número 1, número 2 e o mais de luxo. Então, dependendo da região que você vai construir, dependendo do produto que você vai lançar, ele tem as características de área de lazer para aquele produto e para aquele cliente especificamente. E tamanho de lote? Importa médio ou importa? Porque importa, né? Não dá para dizer que importa pouco. Então não vou nem perguntar importa pouco ou importa muito, né? Tamanho de lote importa. Mas importa médio ou importa muito? Dependendo do produto, importa muito. Se você vai fazer um loteamento popular, o lote ali entre 125 e 160 metros é o produto ideal. Se você fecha, aí você começa a passar de 200 para cima. Então, nós temos o popular ali de 125 a 160, 180 metros. Nós temos o médio ali que é 200 e até 250 e o alto que é de 300 para cima. Assim que está funcionando. Mas o nosso DNA é o primeiro aqui, é vender lote pequeno. Zé, a Urba era uma empresa mais concentrada em Minas Gerais e em São Paulo, né? Durante a pandemia, ela aproveitou para fazer uma expansão geográfica também. Mesmo no estado de São Paulo, ela também se ramificou em mais regiões. Isso foi uma estratégia que já estava planejada antes da pandemia ou a oportunidade de crescimento com essa pujança da pandemia é que permitiu, vamos aproveitar esse crescimento e vamos nos ramificar mais pelo Brasil? Eu acho que são as duas coisas. Como a gente sempre quis fazer um crescimento acelerado na Urba, a gente sempre planejou ir para as outras praças. Hoje nós estamos concentrados em Minas Gerais, São Paulo, Centro-Oeste e alguma coisa no Nordeste. Apesar do Nordeste, a gente só está terminando os nossos projetos. Então, nós estamos concentrados mais no Sudeste hoje. Acho que a pandemia já estava planejado, mas a pandemia acelerou isso, de alguma forma. E a expansão, por exemplo, para o Centro-Oeste, ela foi uma expansão daí mais no segmento de médio padrão, médio alto padrão, desses loteamentos fechados, como você falou, o 1, 2 e o 3, ou lá vocês também estão atuando no segmento popular? Não, lá é só condomínio fechado, porque tem uma diferença de classe social lá muito grande, né? Então o popular lá, ele não pega preço. O preço é muito baixo, então lá nós estamos concentrando nos produtos fechados. E uma coisa que eu acho que é interessante perguntar, porque talvez isso seja único na Urba. Como vocês fazem parte do grupo MRV, MRV é uma empresa de incorporação popular e de classe média também, porque tem a marca Ascensia, né? Vocês chegaram a aventar a possibilidade de, em alguns loteamentos, incluir casas MRV? Nós temos vários loteamentos que tem casa MRV. É uma sinergia que a gente faz questão de ter da MRV com a Urba. Então, muitas vezes a gente compra terrenos juntos, muitas vezes não, sempre a gente está fazendo essa sinergia, e esse é um outro produto que eu não comentei com você, mas é um produto de sinergia entre as duas empresas. A gente coloca, geralmente, vamos dizer assim, 40% de casas e o restante de lotes, e faz em conjunto essa sinergia, e alguns produtos, faz produtos também blocos. Então a gente faz um bloco, casa e lote. Tem vários produtos saindo aqui do forno, né, dessa forma. Quais as vantagens disso? Isso é muito bom para o loteamento, porque isso ocupa mais rapidamente o loteamento. Então, você lança a casa, lança o prédio, ele ocupa muito mais rápido do que os lotes. Então, dá vida para o bairro e cria uma coisa muito boa para o loteamento. É bom para todo mundo ali, para as 3 coisas que estão sendo feitas. Legal. E agora entrando no nosso terceiro bloco, que é o Arquitetando o Futuro, tem algo aqui na Urba que combina super com essa ideia do Arquitetando o Futuro.
O Smart Urba. Queria que você explicasse o que é o conceito do Smart Urba. O Smart Urba ele foi pensado para exatamente agregar valor tanto para o cliente como para a própria empresa, como preços, etc, etc. O que acontece? O Smart Urba, primeiro ele tem uma associação e tem um gestor que cuida do bairro. A gente faz várias praças, nessas praças tem internet de graça para os moradores, tem CFTV, então é um produto aberto com cara de fechado, porque tem gente para cuidar daquilo ali, cuidar das praças, cuidar dos lotes, cuidar do mato que está subindo. Então essa associação é muito importante, é um produto que nós já fizemos 2 ou 3 e já entregamos e está funcionando muito bem. Você acredita que o futuro para o loteamento aberto é ser diferente, é fazer esse algo a mais, essas pequenas coisas diferenciadas? Eu acho que sim, Fábio, porque a gente tem que pensar no cliente 24 horas por dia, né? E pensando no cliente, o Smart Urba é um sucesso. Você entrega para o cliente uma coisa pequena, que ele tem um valor de associação ali ínfimo, mas que dá uma segurança, CFTV, dá uma segurança enorme para o bairro como um todo. Então eu acho que agregar valor e dar produtos de qualidade para o cliente é o futuro do segmento. Tem tamanho mínimo de lotes para poder ser viável? Tem um Smart, 300, 500, 700 lotes? Não, os Smarts eles são os populares, são lotes Sim. menores. Mas eu não quis dizer tamanho do lote, mas quantidade de lotes? A quantidade de lotes, sim, um loteamento aí para ser viável tem que ter 700 lotes. Acho que de 700 a 1.000 lotes é um número interessante para você poder gastar nessas coisas, né? Então, para viabilizar o empreendimento. A ter uma boa divisão, né, Exato. uma distribuição do custo por uma quantidade maior de lotes. Exatamente. E a gente faz uma pergunta aqui nesse bloco do Arquitetando o Futuro. Você já tem neto, Zé? Não, infelizmente não, mas está chegando. Está chegando? Está chegando. Tá chegando. E Zé, a gente pergunta assim, imagine tua netinha ou teu netinho daqui a uns 7, 8 anos, lá na primeiro, segundo, terceiro ano de colégio, aula de história. E aí estão estudando naturalmente, né, pandemia. Com certeza. É um evento único, geracional, e aí fala assim, tua redação pergunte para seu avô qual é a maior lição que ele tirou da pandemia. O que você falaria para o seu netinho ou netinha? Que as coisas inusitadas, os cisnes negros, eles acontecem e não com baixa frequência. Nós tivemos uma pandemia e agora nós estamos tendo um problema geopolítico, então é todo dia uma coisa diferente acontecendo no mundo. Eu falaria para o meu neto que para sempre estar atento ao que está acontecendo ao redor do mundo, porque surpresas sempre virão. As lições mais importantes aqui na Urba, pensando no futuro de loteamento, qual é o futuro do segmento, Zé? A gente vê muita dificuldade para aprovação de novos loteamentos, né? O número de lançamentos no Brasil, enquanto explode o número de novas incorporações, cresce muito o mercado de incorporação, o mercado de loteamento tem demanda, mas não consegue lançar. Por que isso está acontecendo? Tem um monte de gente querendo comprar, mas está difícil de lançar. Por quê? Eu acho que as associações do segmento, elas têm que se unir e começar a trabalhar. Quer dizer, já trabalha com isso a vida inteira, mas as burocracias do meio ambiente nos municípios em geral, elas são muito fortes e dificultam a aprovação. Aqui na Urba, a gente tem uma equipe muito especializada nisso, a gente consegue superar. Até brinco que a gente fala aqui, que todo mundo aqui leu o livro do Elon Musk. Então, você não pode contentar com a prefeitura de você aprovar um projeto em 5 anos. Não, vamos aprovar em 2. Vamos achar solução para isso. E a gente luta diariamente com isso. Eu acredito que com muito trabalho, muita conversa com os municípios e com a equipe bem formada, igual a gente tem, e cada dia está formando uma equipe melhor, acho que nós vamos conseguir superar isso. E de produto? Eu vou pedir aqui para você falar uma lição que permanece de produto, que a pandemia deu
um estalo em vocês e vocês implementaram de produto, e alguma coisa de processo, da maneira da Urba fazer, seja da maneira da Urba vender, da maneira da Urba planejar, da maneira da Urba comunicar, que a pandemia fez vocês mudarem por força de adaptação, mas que vocês continuam fazendo até hoje. Uma ou duas de produto, uma ou duas do jeito de fazer as coisas. Hoje a nossa venda é toda digitalizada, a nossa compra é toda digitalizada, os nossos contratos eles são automáticos. Você compra, já sai o DocuSign, já manda para o e-mail do cliente, então isso veio para ficar. Houve uma modificação tremenda na digitalização da empresa. E produto, eu acredito muito, depois da pandemia, no condomínio fechado e nos loteamentos fechados, em função do que a gente conversou, da pessoa fazer a casa do seu jeito, fazer o seu home office do seu jeito, ter o lazer, essa qualidade de vida que a pandemia trouxe para a cabeça das pessoas e que isso veio para ficar. Então eu acredito muito no futuro do condomínio fechado. Aproveitar então um outro gancho nesse futuro do condomínio fechado para as pessoas fazerem as suas casas. E juntar com uma outra questão que você falou muito importante, que foi a escassez de mão de obra. Se discute muito em todo o mercado, não apenas no mercado de construção, mas muito no mercado de construção, e aí mais amplo do que a questão de loteamento, construção pesada, construção de prestação de serviço, incorporação e loteamentos, a escassez cada vez maior de mão de obra, os jovens não querem trabalhar com construção, ou seja, para alguém construir uma casa do zero hoje, está cada vez mais difícil achar o pequeno empreiteiro, né? E que ajude a colocar uma casa de pé, aquela casa que ele contratou com um arquiteto legal, que construiu, planejou, colocar de pé. Existem discussões de futuro para também ter projetos de casas mais industrializadas que possam ser ofertadas para esses clientes? Nós temos hoje uma oferta do lote construção. Quando a gente lança o loteamento, e principalmente quando a gente entrega o loteamento, a gente apresenta vários construtores, porque a vida da pessoa quando compra o lote, ela só está começando, né? Depois ela tem várias etapas, ela tem que aprovar um projeto na prefeitura, contratar uma construtora para construir. Então é um processo que inicia na compra do lote e não termina na compra do lote. Então, no nosso caso, a gente tem acompanhado o cliente até o final. A gente dá para ele os caminhos de aprovação da planta. Muitas vezes a gente entrega uma planta pré-aprovada para eles. A gente leva o construtor para fazer o lote mais construção. Então, esse é o processo que é o que você perguntou. Muito bom. E será que a própria MRV vai poder contribuir nesse processo no longo prazo também? Muito. A expertise da MRV para a Urba é excepcional e vice-versa. Muitas vezes eles vão fazer um empreendimento maior, a Urba faz a urbanização para eles, para nós, né, para a MRV. A construção de casas e apartamentos nos nossos loteamentos também é uma expertise que a gente faz junto. Então essa sinergia, eu acho que é o futuro do nosso negócio aqui na Urba. E para nós encerrarmos, a gente faz sempre a seguinte pergunta. Essa a gente repete para todo mundo. Nós vivemos em uma sociedade que as pessoas buscam novas formas de viver e de se relacionar com os espaços. Qual é o papel do loteamento na promoção dessas novas formas de viver e relacionamento dos espaços que as pessoas têm, seja com a cidade, seja dela com as suas casas? Nós procuramos escutar muito o cliente antes de lançar um produto. A gente faz uma pesquisa, vai nos concorrentes, olha tudo que está acontecendo e para a gente descobrir o produto, porque a coisa mais importante é o projeto. Um projeto bem feito, bem estruturado, com a ideia e com a pesquisa das pessoas, o que elas querem na região, quais são as coisas do projeto de lazer que mais interessam para aquela região específica, para aquele município. Então a gente trabalha muito em cima disso para a gente trazer um produto específico para cada região. Muito bom, Zé. Quer deixar alguma mensagem final para os clientes e futuros clientes da Urba? Vamos construir a melhor Urba da história. Legal, muito obrigado. Pessoal,
Gostei muito do bate-papo aqui. Não esqueçam de marcar o site da Brain, colocar o sininho para receber as próximas entrevistas e lembre-se sempre, fique por dentro do mercado com a Brain.